que o sinistro da educação teve, mostra que ele entende sim de balbúrdia, porque a maior parte das notas recebidas nas matérias que o sinistro da educação cursou na Universidade de Economia, ele foi reprovado em várias delas. Ele entende de balbúrdia. E talvez, olhando-se no próprio espelho, ele entenda o que é fazer balbúrdia, porque o histórico escolar dele me leva a achar que ele é um praticante de balbúrdia. Quando nós nos posicionamos em relação à universidade pública, e em particular a Universidade Federal Fluminense, está circulando na rede, e é evidente que cada um seleciona aquilo que quer dizer. O Bruno, por exemplo, que não está aqui hoje, está em Brasília numa atividade partidária, ele mesmo fez uma postagem em defesa da UF, onde ele estudou. Eu já disse várias vezes aqui, meu pai era carpinteiro, minha mãe era costureira. E eu cursei 2 cursos superiores na Universidade Federal Fluminense. Logo, eu devo ao povo brasileiro a formação que eu tenho. Talvez por isso, eu me veja na obrigação de retribuir com aquilo que eu aprendi para a sociedade brasileira. Eu fui educado no jardim de infância público, numa escola primária pública, Getúlio Vargas, num ginásio e científico público, Liceu Nino Peçanha, e cursando matemática e engenharia na Universidade Federal Fluminense. Um filho de carpinteiro e de costureira. Numa universidade em que você, por ter tido uma educação básica que te habilitava a ingressar, uma universidade a que todos tinham acesso desde que tivesse condições de estudar. Essa é a realidade do povo brasileiro hoje? Não é. Talvez eu seja o felizardo. Alguém que, apesar da conjuntura da época, tenha conseguido chegar. Não é todo mundo que tem isso. E o fortalecimento da universidade pública não é um dever de quem estudou nela sem pagar e tendo o pagamento da sua educação superior do povo brasileiro, que é quem custeia uma universidade pública, é o povo brasileiro. Não é apenas isso. Se nós olharmos as publicações que estão sendo feitas pelos diversos departamentos e pelos diversos institutos da Universidade Federal Fluminense, nós vamos verificar a quantidade de projetos e de estudos acadêmicos premiados e reconhecidos pela Academia Internacional, feito na Universidade Federal Fluminense, assim como feito na Universidade Federal da Bahia e na UNB de Brasília. A UF tem vários convênios e vários prêmios reconhecidos cientificamente pelo seu trabalho na área da medicina e em outras áreas de ensinamento. Isso sem falar que alguns dos cursos superiores da Universidade Federal Fluminense, entre eles o de História, têm há várias décadas o mais alto índice de aprovação entre as universidades públicas do Brasil. Então, o que o governo Bolsonaro pretende? Que tipo de mediocridade o presidente Bolsonaro pretende atingir com a sua gestão? Nós vamos ter que continuar assistindo, dia após dia, a vergonha por que passa o povo brasileiro como um todo, incluindo nós que não votamos no Bolsonaro, em relação às atitudes desse governo. Assistimos no outro dia e lemos nos jornais a formatura dos novos diplomatas brasileiros. Beto, você leu isso? A formatura. Porque as pessoas ficam brincando com você que na hora que lê a Bíblia e na hora que tem um minuto de silêncio, você fica com as mãos, pela sua crença religiosa, para o céu. Agora, isto é algo particular da pessoa, que a gente tem que respeitar os sentimentos. Agora, um ministro das Relações Exteriores, que na formatura dos novos diplomatas do Brasil, comparou Bolsonaro a Jesus Cristo. Não, que não. Não estou inventando nada. Não estou inventando nada. A imprensa noticiou o discurso do chanceler brasileiro, que disse na formatura dos novos diplomatas brasileiros, emocionado e chorando, que a diplomacia brasileira muito devia ao Bolsonaro, e comparou o Bolsonaro a Jesus Cristo, que pregava no deserto. A diferença é que Jesus, de maneira coerente,
foi até a morte na cruz, e eu não sei se o Bolsonaro está preparado com essa sua pregação no deserto para seguir tal qual o chanceler falou, seguir o exemplo e morrer na cruz. Não sei, mas também não quero saber. O que interessa é que esse mesmo chanceler que comparou na formatura dos diplomatas, comparou o presidente Bolsonaro a Jesus Cristo, é o mesmo que disse que o Holocausto e o nazismo, que levou ao Holocausto, era uma atividade comunista. O nazismo era um movimento de esquerda. E não se convence nem com o repúdio dos judeus que sofreram no Holocausto, porque os judeus sabem exatamente o que significa o nazismo. E os judeus sabem a quantidade de alemães que, contrariando o regime do Terceiro Reich, eu já fiz um grande pronunciamento aqui, citando vários exemplos, vários alemães que protegeram os judeus perseguidos pelo Terceiro Reich. Alemães, não eram alemães de origem judia. A lista de Schindler, que virou um famoso filme, mostra exatamente um grande empresário alemão que empregava às escondidas, com o argumento dado ao Hitler de que precisava usar essa sub-raça dos judeus para o esforço de guerra alemão. E aí empregava os judeus da sua fábrica para proteger os judeus da morte e da câmara de gás. Vários exemplos de judeus ao longo da história. Os judeus sabem que o nazismo não foi um movimento de esquerda e um movimento de respeito aos direitos humanos. Os nazistas sabem. E pior, aquele povo que patrocinou, no primeiro momento pelo voto, a chegada do Hitler ao poder, que é o povo alemão repudiou com veemência as declarações de que o nazismo era um regime de esquerda. Vossa Excelência me dá uma parte? É claro, imediatamente. Quando eu levanto as minhas mãos, primeiro é sinal de reverência ao Deus Todo-Poderoso, daqueles que creem. E podem até rir de mim, não tem vergonha nenhuma, até porque eu estou fazendo algo que, além de ser, na minha convicção religiosa, algo de respeito ao Criador que me dá de pé e oxigênio todos os dias, mas que sirva de exemplo para aqueles que estão rindo. Porque pior se estivesse rindo de algo que eu tenha feito que possa ser para envergonhar as pessoas. E que seja exemplo, né? Que se a gente levantar as mãos e tiver reverência e respeito, não só o regimento, as leis dessa cidade, a gente vai ter um país e um Brasil melhor. Então, eu não fico ofendido com isso. Acho até interessante os risos, mas que sejam risos, que não vire choro daqui a pouco. Porque se Deus tem misericórdia desse povo, é assim que nós vamos caminhar. E muitos vão caminhar pelo deserto, outros vão sobreviver e outros vão ficar pelo meio do caminho. Eu quero continuar até o dia que Papai do Céu me chamar. Eu sei que Vossa Excelência não crê, né? Até o dia que o avião cair. Vossa Excelência está dizendo isso, eu só não faço propaganda da minha fé. Não, mas eu gostaria de saber, Vossa Excelência, não, isso é problema meu. A primeira vez que eu pisei na Câmara de Vereadores, o presidente era Conte Bittencourt e pediu para eu ler um texto da Bíblia. Vossa Excelência leu? Não, eu disse para ele que não leria, porque se tivesse que ler, leria o texto em que Jesus, com o chicote na mão, expulsa do templo os vem de longe. E essa casa, desde aquela época, hoje é pior ainda, está cheia de vendilhões do interesse popular. Mas Jesus fez exatamente por quê? Aí o Conte desistiu de me chamar, porque ele sabia que eu ia ler o trecho da Bíblia em que Jesus, com o chicote na mão, expulsou do templo aqueles que usavam o templo para negócios. Por acaso a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional e a própria Câmara de Vereadores de Niterói não tem muita gente tratando de negócios? Eu trato de negócios aqui, Beto. Eu e Renatinho não temos nenhum problema em dizer isso. Trato dos negócios e interesses da classe trabalhadora. Enquanto tem muita gente que trata dos interesses dos grandes empresários da construção civil, dos grandes empresários de ônibus, do capital, que financia a campanha de prefeito e de alguns vereadores. Esse, no meu olhar, independente de eu levantar a mão para cima, significa um atentado à população. Porque ninguém aqui chega e diz, na época da eleição,
Eu quero ser vereador para defender com toda a minha garra os interesses dos empresários de ônibus. Não tem ninguém aqui que chega, eu quero ser vereador ou prefeito para defender os interesses daqueles que querem criar em Niterói uma cidade de concreto e de espigão. Ninguém diz isso. Mas no dia a dia, na votação dos projetos, é isso que acontece. Então, eu não leio a Bíblia por conta disso. Não leio, não faço menção. Tenho um olhar sobre Jesus Cristo que tenho certeza que Vossa Excelência não gosta. Acho um dos mais importantes revolucionários da história. Mas essa palavra revolucionário é uma coisa pecaminosa. Ele foi um revolucionário. Porque sem uma arma na mão, ousou enfrentar o Império Romano e deu sua própria vida na defesa do amor e da vida das pessoas. É um revolucionário. Mas eu compactuo com o seu pensamento, seu raciocínio. É um revolucionário. Uma vez, um general católico, super católico da Embratel, você não se envergonha, Paulo? Eu era presidente social dos empregados da Embratel, ele perguntou, você não se envergonha de ser comunista? Eu falei, claro que não. Eu tenho grandes exemplos de socialistas e comunistas. Quem, por exemplo? Jesus Cristo. Aí o cara ficou louco, né? Porque onde já se viu dizer que Jesus foi um revolucionário e que pregava pela via de amor uma vida digna para o conjunto das pessoas, até para as prostitutas. Gozado isso, né? Nunca atirou pedra, Maria Madalena, nunca atirou pedra em ninguém. No entanto, tem um monte de gente fundamentalista, que até hoje, que vai à missa no domingo, que papa hóstia, mas que não consegue encarar as opções sexuais, etc., das pessoas que são diferentes das minhas. Mas eu respeito, enquanto ser humano, e a dignidade do ser humano, até porque todos são iguais perante Deus. Isso não pode ser apenas uma palavra jogada ao vão. Todos são iguais ou não? Sim. Então o gay não é olhado perante Deus como um ser humano digno do seu olhar, misericordioso e caridoso. Então, tem muita hipocrisia entre aqueles que falam em Jesus e pregam o ódio, como, por exemplo, o presidente da República. E quando alguém como o chanceler compara numa formatura para diplomatas novos que o Bolsonaro é igual a Jesus, sinceramente, eu vejo complicações desse tipo. Mas eu queria em relação à menção, é uma provocação mesmo, porque na realidade não tem vergonha nenhuma de fazer o que você faz. Vergonha é você comparar o Jair Bolsonaro a Jesus. Jesus alguma vez pregou pegar em armas para matar o diferente? Nunca. Jesus nunca fez diferença entre negros. Se bobear, Jesus era próprio negro, porque a região de onde ele vem não era uma região em que abundava brancos de olhos azuis, como na maior parte das publicações retrata o rosto de Jesus. Provavelmente Jesus tenha sido um negro, pela região do mundo de onde ele nasceu. Mas onde já se viu essa heresia? Eventualmente imaginar que o Jesus, com todo o seu carinho, o seu amor e seu exemplo, em que ele dá o seu próprio corpo e a sua própria vida na defesa de uma tese, em tempos modernos nós chamaríamos de tese, né? As teses de Jesus que se reproduzem. Hermenêutica exegese. Pois é, e se reproduzem até hoje. Se reproduzem de boca em boca, pelos registros escritos, mas também de boca em boca, basicamente pela fé das pessoas. E eu conheço, sabe, muitos comunistas ateus que na prática do dia a dia da vida seguem rigorosamente, sem mencionar o nome de Jesus, seguem rigorosamente os ensinamentos de Jesus. Só para encerrar a minha participação, eu vou deixar duas frases para Vossa Excelência e para a reflexão desta casa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece a palavra, a gente começa a ter a temor. E Deus é algo sobrenatural. O homem em sã consciência vai ler a Bíblia e não vai compreender. É necessário a ação do Espírito Santo de Deus. A gente não vai provar isso porque cabe a cada um ter a sua fé, como Vossa Excelência falou. Agora, a palavra de Deus também diz que os humilhados serão exaltados. Então, diante de tudo isso que a gente vê, e eu concordo com Vossa Excelência, cada um vai assumir os seus atos porque o julgamento é individual. Né? Na hora da sentença final, cada um vai prestar suas contas. Isso aí. Então eu quero prestar minhas contas e não estou aqui para acusar ninguém. E eu vou te amar sempre. Se você me agradar, se você não me agradar, se você me tratar mal, não me tratar mal,
o que eu tenho que passar para Vossa Excelência é que o amor constrói e destrói qualquer barreira. Aonde existe amor, não tem espaço para o ódio. Então, não adianta a gente entrar nessa conjectura doutrinária de religião, porque se não tiver amor entre nós, mesmo parlamentares, funcionários, de nada vai adiantar a gente estar aqui. Nós precisamos de colocar amor nessa cidade. Nós podemos, sim, construir uma cidade de fato e de direito, onde o amor persiste e possa estar em nossos corações. E o amor independe de religião. Agora, se você ama, intrinsecamente você tem Deus no seu coração. Tá bom, meu amado? Ó, I love you. I love you too, but I would like to introduce another kind of thinking. Desculpe. Eu não sei falar em latim o que eu vou falar agora, mas a prática é o critério da verdade. Que os marxistas falam o tempo todo, que os revolucionários falam o tempo todo. Não adianta eu fazer um discurso maravilhoso se a minha prática desconsidera o amor. Porque na hora que eu discuto um reajuste salarial digno com a inflação que o funcionário público merece, e o prefeito diz não, e a sua base, de maneira como vassalo, se rende e vota no que o prefeito quer, cadê o amor? Cadê a solidariedade? A prática é o critério da verdade. Eu posso fazer um discurso maravilhoso, eu posso dizer que eu amo a todos, mas na hora que eu tenho a chance de praticar pela via do voto ou pela via do posicionamento, eu não faço absolutamente nada. Eu atuo contra o povo, eu atuo contra os interesses majoritários da população que mais precisa da minha ação política. Então, nós estamos num ambiente extremamente complexo, e em particular para o povo do Rio de Janeiro, porque a herança recebida pelo nosso povo da quadrilha do Cabral, do PMDB, e sucedida por alguém com as características do governador atual, e no governo federal, com o governo com as características do governo Bolsonaro, nós vamos ter a possibilidade, uns vão aprender mais, outros vão aprender menos, a possibilidade de aprender o que significa fazer escolhas através de análises absolutamente superficiais, com pena porque alguém levou uma facada. Não importa que não tenha participado de nenhum debate, não importa que não saiba nada sobre absolutamente nada, mas o cara levou uma facada. O cara levou a facada e sobreviveu. Esse cara precisa ter uma chance de fazer o que está fazendo. Vai ser um aprendizado para todos nós. O quanto o país vai andar para trás, a gente não sabe. Não são os memes na internet, nem as gozações dos cartunistas que vão mudar a índole desse governo, porque a índole desse governo é decorrente exatamente da índole do presidente. E fica um monte de gente, Beto, ao redor, tentando colocar panos quentes nas sucessivas bobagens feitas pelo governo federal. Aí fica um astrólogo, que agora se chama filósofo, Olavo de Carvalho, enfiando o cacete nos militares, aí os militares do outro lado respondem a ele, e aí vem o presidente da República dizendo que a equipe dele é unida, não tem problema nenhum, mas os militares batendo no Olavo, o Olavo batendo nos militares, os filhos do Bolsonaro governando via Twitter, e quando o Bolsonaro não se comporta direito, o Calucha, é Calucho o nome do filho mais novo? O Calucho, o vereador... Pitbull. Carlinho Pitbull? Tem um Pitbull. O Carlinho Pitbull, Carluxo. Aí o Carluxo, quando o pai não se comporta bem, ele corta e muda a senha do Twitter do pai. Aí o pai fica proibido de usar o Twitter. O presidente da República fica proibido de usar Twitter. O Beto, para encerrar, presidente Cal, o Beto reclama, e com razão, que uma boa parte do nosso tempo nós deveríamos dedicar aos problemas da cidade. É claro que a gente é vereador, mas a gente não pode considerar de maneira alguma que Niterói seja uma ilha cercada de bonança e de ausência de problema por todo lado. Não é verdade. Não é verdade. Quem vai à rede pública, e é pena que o vereador Paulo Henrique não esteja aqui, nós recebemos uma lista do CEP de 10 escolas em situações precárias de funcionamento, tanto para o trabalhador professor,
para o trabalhador da secretaria, o trabalhador da área de educação, tanto quanto para os alunos que têm dificuldade de aprendizado, 10 escolas em precárias condições de funcionamento. O vereador Paulo Henrique até agora não organizou pela Comissão de Educação a visita a essas escolas. Nós precisamos visitar essas escolas. Tá? Posso fazer uma parte, Vossa Excelência? Claro, claro que sim. Eu Caminhando já para o relatei final. aqui na sessão anterior que eu estive com o Bruno, presidente da Fundação, e ele se colocou à disposição para Sempre se qualquer coloca. esclarecimento. Mas eu acho, vereador, que na verdade nós, se o senhor quer, Vossa Excelência quer uma cidade melhor, a gente tem que esgotar as questões administrativas. Se recebeu essa denúncia, seria mais prático convocar o responsável para que ele pudesse fazer a visita em conjunto e achar efetivamente se esses problemas existem e a gente tentar sanar, e a partir daí tomaria realmente outras medidas. Não, eu discordo. Eu discordo e digo por uma razão muito simples. Eu não sou governo, eu sou poder legislativo. Sim, mas independente, mas você é cidade, você é um cidadão. Não, mas então, na cidade, ou então a gente fecha a Câmara. A cidade eu tenho um poder executivo para governar e tenho um poder legislativo para fiscalizar. Sim. Se as escolas estão funcionando mal, eu não tenho que perguntar ao Bruno se ele acha que está bem ou não. Eu tenho que ir na escola... Não falei, Vossa Excelência compreendeu mal. Não, eu não disse que tem que perguntar. Não, pois é, se mas... há um problema, se o paciente está lá para ser operado, senão ele vai morrer, a gente opera, depois vai discutir. É verdade, mas se ele é secretário, ele não poderia deixar as coisas acontecerem na escola. Mas será que ele tem conhecimento? Claro que tem conhecimento. Então, claro que tem conhecimento. Está ganhando dinheiro para ter conhecimento, assim como ele tem um cargo público para ter conhecimento. Tem um cargo público para ter conhecimento. Não, tem saída. Mais de 90 escolas no município. Existe todo um corpo técnico. Erros vão existir. Tem que saber se esses erros são sanáveis ou insanáveis. São por questões meramente burocráticas ou questões de segurança. São questões, vereador, independente. Vereador Bruno Lessa fez um requerimento de informação, se eu não me engano, entrou no sistema, solicitando as relações existentes entre uma empresa chamada Perfil e a área de educação. Porque na primeira inspeção feita com o presidente da Comissão de Educação, Paulo Henrique, e eu, infelizmente, outros vereadores não tiveram a oportunidade de acompanhar, nós vimos em que condições uma escola municipal é mantida. Ventiladores quebrados, aparelhos de ar-condicionado quebrados, fiação exposta, colocando em risco a vida das pessoas. Você quer que eu faça o quê com a empresa de engenharia Perfil? Denuncie todos no CREA? É o meu papel. Agora, eles fazem isso porque não tem fiscalização, não tem cobrança. E cadê a comissão da Câmara de Educação? Sim, mas a comissão está fazendo isso, é isso que eu estou cobrando. Sim. Eu não tenho que conversar com o Bruno, eu tenho que chegar para o Bruno e dizer, verificamos esses problemas com certo. Já foi verificado ou só foi uma denúncia? Não, nós estamos verificando gradativamente. Sim, mas você acabou de falar que o vereador Paulo Henrique ainda não deu uma solução sobre o caso. Existem dois momentos. Não. Quando se há denúncia e a verificação. Não, olha só, eu vou interromper a parte que eu mesmo concedi para dizer o seguinte, você jamais ouvirá de mim pedir providência de vereador. O papel do vereador é criticar, fiscalizar, criticar e denunciar se tiver problema. Esse é o papel. Concordo. Ele não é para fazer nada. Tem um monte de vereador que diz. No outro dia a gente viu um aí que eu mandei para o CAL. Não vou dizer o nome. Vou fazer as obras no bairro tal, no morro tal, etc. Mentiroso. Não é papel. Mentiroso. Não é papel do vereador fazer obra nenhuma, está mentindo. Ou então ele vai dizer de onde ele está tirando dinheiro para fazer obra. Porque do salário de vereador não é. Do salário de vereador, ninguém faz obra. Se está fazendo obra e dizendo que ele que está fazendo, é porque está tirando dinheiro de algum lugar que de maneira republicana ele não está querendo dizer de onde é. Agora, nós podemos sim. Eu cobro obra na Ilha da Conceição, o problema que tem na Ilha da Conceição. Não é porque o CAL é da Ilha da Conceição e mora na Ilha da Conceição. Niteroenses moram na Ilha da Conceição e precisam de investimento. Região oceânica precisa de investimento, eu não preciso morar na Ilha da Conceição, morar na região oceânica para exigir, morar no Caramujo, que convive com o Morro do Céu, para reivindicar melhorias na qualidade de vida de quem mora lá. Esse é o meu papel. No orçamento, quando a gente discute, quase ninguém participa, nas reuniões organizadas pelo vereador Macedo, enquanto presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, nenhum
vereador vem aqui para dizer, nós lutamos por isso, lutamos por emenda parlamentar, porque este é o nosso papel. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu não cobrei do vereador Paulo Henrique, eu cobrei do vereador Paulo Henrique, nós temos recebido do CEP uma lista de 10 escolas com problemas e nós ainda não organizamos a visita. É isso que eu queria entender, vereador. Já falei com ele, calma. A denúncia veio do CEP para a comissão. A denúncia não, apresentou as escolas. Não, nós vamos ter, inclusive, a possibilidade de ver se é verdade ou não o que o CEP falou. É isso que eu queria saber. O que não dá é para eu não fazer absolutamente nada. Recebo uma reclamação, não dá para eu receber da secretária de planejamento anterior dizer que os agentes de trânsito não correm risco de vida na cidade. E aí dá para eles nada de risco de vida. Mas nós cobramos hoje. Sim, situação... Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu não vou ouvir, porque eu não tenho nenhum compromisso com o governo, tenho compromisso com a cidade. E ter compromisso com a cidade é fiscalizar o que o governo está fazendo com o dinheiro que ele recolhe dos impostos. Ponto. Esse é o meu papel. Se a maior parte dos vereadores não quer saber disso, se a maior parte dos vereadores veem o prefeito criando uma secretaria atrás da outra para resolver problemas de outra natureza, que não consegue nem de maneira republicana justificar, não é problema meu. Nós vamos nos posicionar contra. Na reeleição, o prefeito disse que não ia criar nenhuma secretaria, ia reduzir, está querendo recriar para distribuição de natureza fisiológica, queria recriar Itaipu, queria recriar Santa Rosa, quer criar agora uma Secretaria de Políticas Públicas de Droga, quando tem uma subsecretaria ligada à Secretaria Executiva que trata desse assunto. E aí eu sou obrigado, que tenho que zelar pela boa aplicação dos recursos públicos, sou obrigado a bater palma para maluco dançar. Vocês já viram o vídeo que eu gravei lá no BHLS, na estação do Engenho do Mato? Vocês já viram? A população precisa ver, não é apenas a população da região oceânica, não. Porque uma coisa é certa, a estação foi feita e contratada lá atrás. O ônibus veio depois. Aí, o ônibus para na estação para o desembarque. Então, ele para na porta do desembarque. Aí, depois, o ajudante bate na lata. Ei, vem, devagar, cuidado, vai bater. Porque a porta do embarque não casa com a porta da estação. O que eu falo em relação aos planejadores que gastaram um total que já chega a 500 milhões na transoceânica? Foi um erro? Cobrar a responsabilidade. Responsabilidade de quem? Quem vai devolver? De quem executou a obra. Quem executou a obra? A empresa que ganhou a licitação. É o Ricardo Pessoa, que está preso. Amigo do Rodrigo. Chefe para lá, chefe para cá. Cabe Vossa Excelência fazer. Cabe. E cabe a Vossa Excelência. Cabe a Vossa Excelência, desconhecendo o que Jesus ensinou, não cobrar dos responsáveis aquilo que lhes é devido. Mas eu acabei de falar, Vossa Excelência, que cabe. Sim, mas Vossa Excelência não viu isso? Não, que as portas da estação... Não vi. A estação foi feita. Até porque o ônibus veio depois. Minha formação não é de engenharia, então... Cara, eu tenho... Não estive ali na estação Um ônibus para numa estação que foi construída para receber o ônibus. Vou lá verificar. Aí cada porta, a porta do embarque e a porta de desembarque não coincidem com as portas de embarque e desembarque da estação. E fica alguém dizendo, ei, cuidado, vai bater, para daqui. 500 milhões. Teve planejamento nessa obra? Não, mas aí, se o Betinho estivesse aqui, diria, é um radical. É um radical. Porque eu fui a uma reunião com o secretário diz que a obra está de alto padrão, etc. Vai lá ver. 500 milhões. O BHLS foi informado que seria ônibus sanfonado, articulado. Não pode ter ônibus articulado, sabe por quê? Porque não passa dentro daquela via. Mas isso já esqueceram completamente. O nosso papel não é torcer para que as coisas dêem errado, eu não torço para que dê errado, não. Agora, eu torço para que o dinheiro público seja usado adequadamente. E é evidente que um governante, os erros cometidos pelo prefeito Rodrigo, se isso alimenta a alma dos governistas, os erros cometidos pelo governo Rodrigo não são da mesma natureza dos erros que em 3 meses de governo estão sendo cometidos pelo governo Bolsonaro. Eu não estou falando isso. Mas na hora que
atendendo a uma reclamação de Vossa Excelência, a gente se volta para a cidade, eu não posso, ao me voltar para a cidade, deixar de ver os problemas que acontecem aqui na cidade. Exemplo, e aí esse eu conto com testemunho sempre presente do presidente Cal. Mergulhão. Mergulhão foi feito para que, na superfície, liberada de tráfego, fosse construída uma estação de ônibus, de integração, Zona Norte, Zona Sul e Centro, com Amaral Peixoto transformada de novo em mão dupla para ônibus, para conduzir do terminal João Goulart e sair do terminal João Goulart e fazer a integração Zona Norte, Zona Sul. Na presença do presidente Cal, que jamais negará o seu testemunho, o hoje secretário de Planejamento, Axel, disse que nenhum planejamento da cidade de Niterói levou em conta que em cima do Mergulhão haveria uma estação de ônibus. Não, o Mergulhão foi feito para ser uma praça. E na frente do presidente Cal, ele está rindo lá. Na frente do presidente Cal, não, ele está chupando bala. Ah, tá certo. Uma paçoca que o... Uma paçoca que o Natinho deu para ele. Pois é. Na frente do presidente Cal, eu disse para ele, você quer que eu te leve para o Conselho de Ética do CREA? Porque ele é engenheiro florestal, igual a mim. Eu não sou florestal. Perguntei para ele, você quer que eu te leve para o Conselho de Ética do CREA? Você está dizendo para mim que nenhum planejamento da mobilidade de Niterói, PDDT do Godofredo, pediu do João, lá atrás. PDDT do Godofredo, 2005, Plano Lerner do Jorge, todos eles consideram. Ou alguém acha que vai fazer um mergulhão para quê? Para em cima virar um rink de patinação? O mergulhão da Praça 15 acabou, porque no lugar dele entrou um túnel de integração, lá da zona portuária até onde? Até o Santos Dumont, fazendo parte de toda uma reforma urbanística daquela área. O mergulhão de Niterói, não. Segundo o Axel, chefe do Escritório Geral de Projetos, EGP, criado por uma reforma administrativa aprovada na Câmara, criado para gerenciar o projeto, e diz para mim, vereador que não brinca de vereador, que estuda todos os projetos, que não existe nenhum planejamento em Niterói que leve em conta que em cima do mergulhão tem uma estação de ônibus. Sabe por que ele não fala isso? Porque ele sabe que a obra retomada pelo Rodrigo, do ladrão Morcazel, sabe muito bem que antes de fazer o mergulhão tinha que desapropriar os prédios que estão sendo desapropriados agora. E o Morcazel construiu uma obra roubando. E agora, o mergulhão feito não resiste à carga na sua superfície. Então, como sabe que não pode ter carga de ônibus ali em cima, inventa que ele nunca foi feito para ser uma estação de ônibus. Aí vai esperar o governo acabar e deixar para o próximo governante a solução. Você consegue imaginar por onde passaria um ônibus que viria da região sul para a região norte, faria integração aonde, com Amaral Peixoto e mão dupla, que não seja por uma estação de integração, onde é o mergulhão? O mergulhão foi feito para isso. Ah, isso é opinião do Paulo? Não, projeto na mão. Os projetos indicam isso. O problema é que o vereador não vem à audiência, não estuda projeto, não sabe de absolutamente nada, e tem a obrigação incondicional de puxar o saco do governo em qualquer situação. E aí, a cidade acaba pagando pelo mal feito, pagando dobrado. Então, na verdade, sabe, Bruno, eu vou continuar discutindo os problemas do Brasil, porque eles acabam tendo reflexo na gente. Claro que tem. A gente não vive aqui independentemente das coisas que acontecem em Brasília ou que acontecem no Rio. Daqui a pouco o governador pega um sniper, ele adora isso, né? Tanto é que ele pareceu de Rambo, né? Ele pega um sniper e manda acertar a cabecinha aí de um monte de gente. Ah, se errou, vê depois. Ah, faz parte da guerra. Na guerra morrem inocentes, aí ele mata os inocentes, aí a gente vai à missa de sétimo dia. E se o inocente for de uma comunidade da Ilha da Conceição, aí é o Cal que vai reclamar. Se o inocente morto for do Barreto, aí é o Bagueira que vai reclamar. Se o inocente morto for da região do Fonseca, aí é o secretário regional do Fonseca que vai reclamar. Nós vamos reclamar antecipadamente, antes dele botar um sniper para matar inocentes na nossa cidade.
Afeta a política. Ele foi para Angra dos Reis. Podia estar de Rambo aqui em Niterói. E ao longo de Niterói, apesar da riqueza da cidade de mais alta classe média do Brasil, o maior acúmulo de renda per capita do Brasil é Niterói, apesar disso, o nosso território é cercado de pessoas ricas, de classe média, de classe alta, e é cercado de pobreza para todo lado. Eu quero ver o dia que ele começar a acertar pessoas que ajudaram ele, inclusive, a ser governador. Aí a história muda de figura. Eu queria dizer o seguinte, quero terminar, eu acho que a nossa vida enquanto vereador, Beto, durante esse ano e o próximo ano, vai ser uma vida de sobressalto sob o ponto de vista político. Porque cada dia é inventado algo novo. Cada dia se inventa algo que envergonha o nosso país. Para mim não é vergonha o prefeito de Nova York ficar esculhambando ou falando mal do Bolsonaro, que vai receber um prêmio de... Para mim, o prefeito de Nova York, um país que elegeu o Trump, no meu referencial, um país que elegeu o Trump não pode reclamar muito ou criticar um país que elegeu o Bolsonaro. Tem perfis absolutamente parecidos. Mas o que me importa não é ele ser rejeitado pelo prefeito. O que me importa é ele nos envergonhar, enquanto povo, fazendo a cada dia que passa, tomando atitudes a cada dia que passa, que significam um passo atrás na evolução civilizatória que o país recebeu até hoje. Isso é que a gente não pode permitir. E aí eu queria agradecer, para terminar, a atenção do Beto, que ficou aqui, do presidente Cal e do vereador Renatinho, e torcer para que a gente possa vir fazer esse tipo de discussão. Você viu que uma boa parte dessa discussão que eu estou fazendo agora foi feita pela ordem. A Verônica entrou pela ordem do Betinho, Ziriguidum, que reclamou que quinta-feira eu falei mal dele aqui. Falei mal dele não, falei que não pode justificar a ausência pelas razões, vou querer cumprimento de regimento. Só pode justificar a ausência aqui por motivo de doença ou responsabilidades partidárias. Seu partido chama você em Brasília para uma convenção, você é um agente político, por obrigação partidária, mas isso você diz claramente. O Bruno disse, tem uma atividade partidária no PSDB em Brasília, comunicou ao presidente e nós comunicamos aqui. Agora, está em agenda externa. Que agenda externa? Reunião externa. Aonde? No clube? Você faz reunião no clube, faz reunião no motel, faz reunião no hotel, faz reunião na praia, faz reunião no Largo da Batalha, faz reunião em todo lugar. E desde quando isso é justificativa para não descontar o salário? Então, eu acho que a gente precisa discutir sim os problemas nacionais com a devida dosagem, naquilo que em especial afeta a vida das pessoas. Você atacar uma universidade como a Universidade Federal Fluminense, a Verônica falou rapidamente aí, não é apenas atacar quem trabalha na Universidade Federal Fluminense, significa pauperizar inclusive o corpo funcional daquela universidade e com isso afetar diretamente a economia da cidade. Se nós analisarmos o orçamento da Universidade Federal Fluminense, nós vamos verificar que esse orçamento movimenta a economia da própria cidade. Assim como a Anhanguera movimenta, assim como a Unipli, Cândido Mendes, qual é essa da Estácio, movimenta a economia da cidade, fazem parte da economia da cidade. Agora, desconsiderar que uma agressão desse tipo, além de ferir gravemente a autonomia universitária, o desenvolvimento científico e tecnológico, que tem como base o pleno exercício das atividades acadêmicas das universidades, é um crime que vai afetar não só agora, mas as futuras gerações. E é isso, em relação a isso e os reflexos na nossa cidade, que as atitudes do governo federal precisam ser tomadas. A menos que Vossa Excelência queira fazer algum complemento, o vereador Cal, presidente, eu estou agradecendo a atenção. São 15:08, eu falei uns 20 minutos, eu acho, e eu estou encerrando por hoje, ainda em tempo para que o pessoal se dirija para casa em segurança. Eles agradecem. Paulo, só uma... Para encerrar, Vossa Excelência, o vereador falou 50
5 minutos. Tá bom. Tava Mas marcando. só falou coisas em É uma prol da pessoa cidade. inteligente, porque ele, além de raciocinar e acompanhar o meu pronunciamento, ainda teve a Mas capacidade eu queria- neuronal de cronometrar o tempo. O vereador está dentro do horário É uma coisa regimental. que eu não consigo fazer. Com a palavra, vereador Renatinho. Paulo, Rapidamente para terminar. eu só tenho certeza de uma coisa. O seu chefe de gabinete, Fernando Tinoco, deve estar rindo até agora por uma coisa que você falou aí. Tem alguém aí que gosta de... O Papa Ostra. Tinoco deve estar rindo até agora. Mas ele não está rindo do Beto, não. Ele ri de outras pessoas. Não, não é Beto, não. É Bom. o Tinoco, Fernando Tinoco. Obrigado, presidente, pela Queria agradecer a tolerância. todos, convidá-los para a próxima reunião de amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos.